Bom, nesse vídeo eu quero falar aqui com vocês sobre o Vitória e dois nomes, né, que estão aí livres no mercado, vamos colocar assim. Um deles é o do Renato Augusto, que saiu do Fluminense e ainda não definiu se vai aposentar ou não. Jogador bem experiente, 37 anos. Eu vejo muitos pontos positivos e negativos, né, de uma contratação de um cara mais experiente. Quero falar também sobre o Igor Vinícius, que já esteve na mira do Vitória há pouco tempo atrás, que agora está disponível aí no mercado. Lembrando, né, ele perdeu a titularidade com o Zubeldia lá no São Paulo e já não joga, né, tem um bom tempo. Então, não ficaria surpreso, né, se ele fosse especulado em algum clube no Brasil. Lembrando que ele ainda não fez as 7 partidas na Série A, ainda poderia, né, defender qualquer equipe do futebol brasileiro. Vou trazer o vídeo aqui para vocês. Só antes, eu me chamo Gustavo, esse aqui é o canal Black Art Foot. Contem com sua ajuda para chegarmos aqui em 70 mil inscritos, por quê? Assim que chegarmos, vamos realizar um sorteio de uma camisa oficial do seu clube do coração. Então, se você quiser concorrer, né, o link vai estar aqui embaixo para você se inscrever em nosso canal. Aqui nós sempre trazemos vídeos também do Santa Cruz e de outros clubes do Nordeste, como por exemplo do Vitória, que trazemos em média aqui 4, 5 vídeos na semana. Trouxe aqui recentemente, foi bem, né? Acabou que não teve muitas atualizações de outras notícias e eu não trouxe nos últimos dias, mas se inscreva, sempre tem vídeos aqui também do Vitória para vocês no canal, beleza? Então, bora dar sequência aqui e comentar com vocês sobre esses nomes, né? Só antes eu quero falar também sobre o Carpini, que deu uma declaração depois da derrota contra o Santos, resultado bem ruim, até porque o Santos vinha de uma fase horrível, né? E aí ele foi questionado, né? O burro aqui levou o Vitória para a Sul-Americana, né? Disse aí depois das vaias contra o Santos. E aí, é claro, tô gravando esse vídeo aqui na segunda-feira, ainda vai ter a sequência da temporada, né? Com o jogo contra a Universidade lá do Equador, que pode conseguir inclusive a classificação até com empate, mas vai depender de alguns outros resultados. Enfim, jogo difícil. O próprio Carpini já tinha descartado essa possibilidade de seguir adiante na Sul-Americana, mas com a vitória contra o Cerro Largo acabou abrindo esse espaço e aí pode acabar sendo uma opção o Vitória seguir adiante na Sul-Americana, porque ainda vai estar difícil, né? Porque tem ainda a Copa do Nordeste, vai continuar na Sul-Americana, brigando na parte de baixo da tabela. Então é muitas competições, infelizmente aqui no Brasil, que é até difícil você ter que abrir mão de uma Sul-Americana, cara, é complicado, mas está aí em segundo lugar. E na Série A, se a gente pega aqui a tabela, início bem ruim, apesar de algumas vitórias recentes, né? Ainda está aí apenas com 9 pontos, pelo menos teve aí vitória no penúltimo jogo, porque deu uma respirada, senão estaria ali junto com o Sport, uma situação mais delicada ainda, porque aqui, né, começo de campeonato é assim mesmo, mas 2 vitórias, 3 vitórias, você já pega uma sequência boa e acaba indo para um meio de tabela, que eu acho que é o que o Vitória montou, né, tem esse potencial. Mas e você? Como que enxerga, como que vê até essa preparação aqui para o meio do ano, para essa janela, que eu acho que vai ser muito importante para o Vitória, reforçar alguns pontos, sair alguns jogadores e ter tempo para trabalhar, porque o Vitória realmente está um jogo em cima do outro. Eu acho que pode voltar melhor ainda depois dessa parada para o Mundial. Demitiria o Carpini? Eu acho loucura pensar nisso agora, mas pode deixar a sua opinião aqui embaixo, beleza? Bora falar aqui então sobre o Igor Vinícius, jogador de 28 anos, que na minha opinião seria uma baita opção para lateral direita, tá? Já foi especulado outros momentos no Vitória, no ano passado e também quando subiu para a Série A, no final de 2023, e aí é um jogador que vinha sendo titular no São Paulo, né? Então ele voltou de lesão, foi muito bem em 2022, teve uma grave lesão onde só jogou 2 jogos em 2023, basicamente o ano todo fora, e aí em 2024, onde foi titular, 47 jogos e 4 assistências. Nesse ano ele começa o Campeonato Paulista como titular e acabou sumindo do time depois do último jogo lá contra a Ponte Preta no dia 19 de fevereiro. Então desde então não tem conseguido mais jogar e na Série A do Campeonato Brasileiro, última partida no dia 26 de abril. Então exatos um mês desde quando eu estou gravando esse vídeo, no duelo contra o Ceará. Então Série A apenas 3 partidas e na Libertadores um jogo, entrou faltando 1 minuto contra o Libertad. Então realmente bem fora dos planos do São Paulo, que tem outras opções, né, da lateral direita, o próprio Cedric Soares, que é um português, o Ferrarese, que pode jogar nessa função, tem outro atleta da base também que tem ganhado espaço, o Moreira, né, que é um atleta que também já foi especulado no São Paulo a pedido do Carpini, e eles trabalharam juntos lá no São Paulo também. Inclusive o Igor Vinícius foi titular em alguns dos momentos. Tá aqui na Série A do Campeonato Brasileiro, o mapa de movimentação, é um lateral que defende bem, mas apoia bem também, inclusive com algumas assistências. No Brasileirão do ano passado, 2 passes, na temporada inteira foram 4 assistências. 2022 também está aqui os números dele, quando ele começa a ter um pouco mais de espaço no time profissional. Lembrando, o contrato dele com o São Paulo já está perto do fim, o que ajudaria muito, porque certamente não exigiria uma grande compensação. Os sites aqui mostram que ele está avaliado em 2 milhões de euros, então 13, 15 milhões de reais. Não acho que vale tudo isso, ainda mais faltando 6 meses para o fim do contrato.
e ele já podendo assinar um pré-contrato, não tá jogando nem ficando no banco, eu acho que o São Paulo inclusive aceitaria sem compensação financeira, mas mantendo um percentual de olho, né, numa venda futura. Lembrando que agora a partir de junho ele já pode assinar um pré-contrato e chegar de graça para o início do ano que vem. Inclusive a lateral direita eu sempre bati muito nessa tecla que o Vitória deveria ter se reforçado melhor. Não acho que o Raul Cáceres deveria ter seguido como a primeira opção e como titular. Não é à toa que ele perdeu a titularidade no meio do ano. Então o que você tem a dizer sobre o Igor Vinícius? Sempre foi tratado como uma grande joia, apesar de não ter virado tudo isso, né? Porque vai lembrar, desde a temporada de 2019, todo mundo já esperava que ele seria o grande lateral, vendido para um clube do futebol europeu, seleção. Não foi o que aconteceu, mas ainda está jovem, tem 28 anos, eu acho que tem muito potencial. Pode deixar sua opinião aqui embaixo sobre o jogador. Antes disso, eu quero destacar aqui para vocês também as opções, né, de camisas na Fut Fanatics, que eu vou deixar aqui para vocês então as camisas desse ano, ó, da Volt de 2025. Lembrando que à vista, né, no Pix, essa camisa sai por quase R$300. Você pode colocar seu nome também. Então, ó, vou colocar aqui Gustavo 8, por exemplo, né? E aí a camisa vai ficar no total 374. À vista no Pix vai ficar próximo de R$335. Lembrando que pelo meu link ainda você tem um desconto. Aí você escolhe o tamanho G, GG e aí vai na parte de comprar para você adicionar para o carrinho, tá? Então o link vai estar aqui embaixo na descrição para você adquirir sua camisa, seja do Vitória, seja de outros clubes aqui do futebol brasileiro. Lembrando, tem a opção a partir de R$59 aqui do Vitória na Fut Fanatics, então o link vai estar aqui embaixo para vocês, beleza? Bom, e agora para finalizar, quero falar aqui sobre o Renato Augusto, né, que teve esse contrato rescindido de forma amigável com o Fluminense. Até vou deixar aqui algumas matérias para vocês sobre o jogador. Então, ele falou que no último dia 23, estou gravando esse vídeo dia 26, se despediu das redes sociais depois de 25 anos, né, que ele teve passagens pelo Fluminense nas categorias de base. Lembrando que ele não anunciou, né, se vai se aposentar ou não. Então ele vinha sendo testado pelo técnico na ausência do Cano como uma alternativa de centroavante, mas ainda ele já não estava numa sequência boa fisicamente, né? Então ele disse que pretendia se aposentar no Fluminense no final desse ano, lá no início da temporada, né? Então ele falou que provavelmente sim, eu fico no Fluminense e provavelmente meu último ano de carreira, né? Tentar fechar da melhor maneira possível e tentar terminar a carreira de forma legal. O jogador então falou isso naquela ocasião. E aí o Renato Augusto, né, de lá pra cá, fez apenas 4 jogos, o último aqui no dia 18 contra o Juventude. Então assim, ele voltou e atuou aí em 3 partidas pelo Fluminense nesse mês de maio. Então fisicamente, eu acho que ele se recuperou daquelas lesões, né? Porque se ele não tivesse sentido bem, certamente nem teria voltado a ser relacionado. No ano passado foi um pedido do Fernando Diniz, então o Fluminense contratou diversos medalhões, né, a pedido do treinador, e acabou não ficando no clube. Então Renato Augusto foi um deles que deixou o Corinthians em alta naquele final de 2023, 45 jogos, 6 gols e 10 assistências. E você? Você acha que seria uma boa opção o atleta? Até porque ele pode jogar como um meia, como um segundo volante com mais espaço, né? Não vai ser um cara de marcação, vai ser um mais de criação para a equipe também. Tá aqui o mapa de movimentação dele pelo Corinthians na temporada de 2024, quando ele volta bem de lesão. Foram 4 assistências e 2 gols em 24 jogos naquela Série A. Então, um meia que atua muito também, cai bastante pelo lado esquerdo, bom nas cobranças de escanteio. Pode deixar sua opinião sobre o Renato Augusto e sobre essa opção do Igor Vinícius, se você lembra dele ou não. Vou deixar para vocês também um link aqui da Fut Fanatics com várias opções de camisa de clubes nacionais e internacionais, além também de outros vídeos, tudo aparecendo aqui na tela final para vocês. Então, muito obrigado a todos e até a próxima. Valeu!